Eu sou Carlos Jorge Apel, né? Todos me conhecem como professor, especificamente como professor de literatura brasileira, que eu sempre fui, desde o momento que eu comecei a lecionar no Colégio de Aplicação da URGS, até chegar à Faculdade de Filosofia, a antiga Faculdade de Filosofia da URGS, hoje Instituto de Letras, onde continuei como professor de literatura, até um ano fatídico de 1964. Bueno, eu sou Cláudio Acurso, sou professor na URGS, agora estou aposentado e estamos aqui para conversar sobre o golpe de 64 e os seus efeitos na universidade e como é que foi o transcurso desse episódio todo na universidade. Bom, dia 31 eu tenho um filho que faz aniversário, nós estávamos de festa em casa, quando eu vi a notícia de que tinha instalado uma revolução. Em 1962 para 63, nós pressentimos, nós jovens professores da época, que a situação estava muito crítica no Brasil. Não é? Havia uma efervescência generalizada. A Universidade Federal do Rio Grande do Sul era um centro realmente de efervescência, de discussão, de reflexão e de prazer, inclusive de encontros. Todos se encontravam na Faculdade de Filosofia da URGS. Enfim, nós, naquela época, fazíamos da universidade um grande centro de discussão. Em seguida começou aquela história o slogan da revolução era a corrupção e a subversão. E a subversão também era uma coisa assim inespecífica, né? Era uma referência geral, de maneira geral envolvia as pessoas que eram de esquerda, das diversas facções de esquerda, e os desafetos. Do ponto de vista da universidade, a primeira coisa que surgiu foi os tais expurgos da universidade. Mas aí começou aquela coisa da comissão de inquérito, aí já botaram dois professores lá da Faculdade de Economia, que é a minha área, dois professores, um era uma pessoa muito excêntrica, sabe? Ele era mais uma pessoa levada assim pouco a sério, pela forma de intervir, das referências, era o professor Najib Buais, que veio a ser presidente da comissão aqui, lá na URGS. E o outro era um professor que tinha uma grande tradição de direita. Ele foi integralista, né? Era professor de sociologia. E eu pensei, essa comissão, e junto com outros também que vinham de outras faculdades, eu pensei, essa comissão vai ser um negócio teatral, aí, um negócio de vitrine, para salvaguardar a universidade de intervenções mesmo, de expurgos e coisas assim. Foi o que eu imaginei. Eu nunca me passou pela cabeça que aquelas pessoas da universidade fossem ter o papel de acusar seus colegas e coisas assim muito pequenas, porque às vezes não era nem questão de ser de esquerda. Eram desafetos pessoais por questões de futricas internas da universidade que tem em toda a coletividade. Mas aí nomearam, quer dizer, designaram, chamaram as pessoas que seriam expurgadas para para ir lá depor na comissão, tinha um coronel lá e tinha esses dois. E eu fui chamado um dia, eu fui lá, né? A primeira pergunta que surgiu na comissão de inquérito é como é que eu tinha mandado um aluno que não tinha passado com ele, porque ele botou o rapaz ao pau, claro, né? Como é que eu tinha mandado fazer curso no exterior? Aí eu disse para ele assim, olha professor, essa pergunta não é para mim. Essa pergunta é para o secretário-geral das Nações Unidas, como é que aceita alunos que não passaram pela sua cadeira? Não é comigo, isso é com eles. Aí foi aquela gargalhada na comissão, ficou um negócio assim horrível. E aí seguiu mais umas coisinhas, em seguida eles me dispensaram, não fizeram mais pergunta nenhuma. E deu para encerrar a tal de comissão de inquérito comigo. Foi só isso que houve. Aí saiu a lista, eu estava lá na lista, né? Eu me lembro que vários professores, não quero citar nomes aqui agora, não é? Tiveram que abdicar, evidentemente, do seu trabalho, da sua profissão.
Eu me lembro que eu recebi uma carta um dia do Gerd Bornheim, que estava na Alemanha, depois estava na França, e que estava passando enormes dificuldades, né? E que se queixava sobretudo do exílio. Do exílio que não só o Gerd Bornheim, quanto vários outros jovens, né, sofreram, porque acho que o exílio é um sofrimento. Olha, entre os expurgados é verdade que havia desafetos, pessoas que não... Por exemplo, o professor Fiore, de filosofia, uma figura intelectual, uma figura. Ele foi expurgado porque ele apoiava os alunos na participação do conselho universitário. Isso criou uma ira lá dentro contra ele, e essa foi a razão do seu expurgo. E era uma figura, ele foi expurgado do Brasil, foi para o Chile, chegou no Chile, fizeram ele reitor da Universidade Católica do Chile. Um estrangeiro que chegou lá, vê o prestígio que tinha esse homem. Ele era uma pessoa excepcional mesmo. Mas eu digo ali, apesar de ter adversários assim, desafetos entre os expurgados, a grande maioria era uma liderança respeitável. Uma boa parte do pessoal que saiu era uma elite respeitável. Eram os quadros, eu não sei se eram os melhores, mas estavam entre os melhores quadros que tinha a universidade. Os que não foram expurgados ficaram com medo. Então se calaram. Isso foi terrível na universidade, porque isso inibiu a postura crítica. E sem postura crítica não se faz ciência, pô. Não se consegue chegar às verdades sem postura crítica. E isso foi terrível. Nunca imaginei que aquela gente viesse para ficar 20 anos no poder. Em 68, eu sofri o EPI, famoso EPI, né? 2 coronéis apareceram, o terceiro exército lá em casa. E o meu filho disse que ele se lembra só de uma coisa, ele estava na sala comigo, na minha biblioteca, ele estava sentado no chão, ele era um guri. Ele disse que se lembra só de ver botas, né? 2 militares com botas praticamente até os joelhos. Então ele tem esta imagem da visita dos militares à minha casa. E eles queriam ver que livros que eu tinha na minha biblioteca. Eu pensava que isto era brincadeira, mas de fato apareceram lá e foram verificar que tipos de livros eu tinha na minha biblioteca. Para me prevenir, eu tinha levado muita coisa para minha casa no Capão da Canoa. O Capital do Marx, essas coisas mais visíveis, assim eu tinha tirado e tinha levado. Mas lógico, ficou Guerra e Paz do Tolstói, ficou Graciliano Ramos. E eu percebi que um dos coronéis era alagoano, porque ele conhecia Graciliano Ramos. E ele diz, eu sei que é um autor importante, Vidas Secas, né, São Bernardo e tal, mas ele é comunista, né? Digo, não sei se ele é comunista, eu sei que é um grande escritor. É o que eu dizia. Sim, a universidade ela não consegue formar uma contra-elite. Não fala. E formava antes. Pode ver as lideranças que a gente tinha que foram da universidade e que foram depois que saíram da universidade. Quantos líderes a gente tinha que eram líderes universitários? Nunca mais formou ninguém. Como é que tu vai formar líder sem espírito crítico? Ele sai da universidade querendo ganhar dinheiro. É para isso que ele foi preparado. Ele quer ganhar dinheiro, quer um emprego, quer qualquer coisa para ganhar dinheiro. E a nação vai desaparecendo como referencial moral. Como referencial moral, vai desaparecendo. E vai ficando o bolso, como é o que eles chamam, o pragmatismo e não sei o que, essas coisas, compreendeu? Que no fundo é a pessoa se alienar do seu contexto, da sua história, das suas características de nação, compreendeu?
Prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar. Eu venho lá do sertão, eu venho lá do sertão, eu venho lá do sertão e posso não lhe agradar. Aprenda a dizer